Fala pessoal, André Marques aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira simples de a gente subir o N8N, né? O N8N. Então, para quem não conhece o N8N, é uma ferramenta que está no hype, né? No Brasil e até fora do Brasil. Ela ajuda bastante na criação de agente de AI, ou quando você precisa integrar dois softwares. É uma ferramenta fantástica. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma maneira simples de você ter seu próprio N8N em produção utilizando o Docker. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, para começar, é interessante que vocês tenham um domínio registrado. Mas, André, é obrigatório ter um domínio? Pessoal, eu confesso que eu sempre fiz com domínio, né? Mas eu acredito que vocês podem, se vocês têm um servidor público ou até mesmo na rede de vocês podem acessar ele através de IP local, né? Mas se vocês quiserem registrar um domínio, fica até legal. Então vocês podem vir aqui no registro BR e procurar um exemplo, teste. Aí ele vai dizer o que tem disponível aqui para gente, né? Com o nome teste. Então aqui, testeagr.br. Vocês vêm aqui em registrar, é baratinho. Eu acredito que é R$ 40 por ano, né? Então vocês vão pagar R$ 40 por ano. Com esse domínio registrado, pessoal, eu não gosto de administrar o meu domínio pelo registro BR. Eu gosto de administrar o meu domínio utilizando a Cloudflare. Então, com esse domínio registrado, vocês vão entrar na Cloudflare. Aqui eu tenho dois domínios, o meu, da minha empresa, e o de um cliente que eu administro. Então, vou entrar aqui no da minha empresa. E aqui a gente cria os registros DNS. Eu vou deixar isso aqui para um outro momento. Outra coisa que a gente precisa, né? Claro, você pode fazer isso na sua máquina, se a sua máquina for Linux. Se a sua máquina for Windows, eu acredito que vai precisar de uma adaptação desses documentos que eu vou deixar disponível para vocês. Mas no meu caso, eu particularmente, como eu já integro solução de N8N para cliente final, né, eu já vendo alguns fluxos, algumas automações, algum agente de IA, eu tenho um servidor, né? Então aqui, nesse caso, eu estou utilizando essa empresa e aqui ele tem um servidor que eu utilizo. Ele tem duas vCPU, 8 GB de RAM e 100 GB de disco NVMe, né? Aqui, um ano pagando por mês, né? É cerca de R$ 90 e se você fechar um ano é R$ 46. Então, se você tiver se você já tem um servidor ou você tem uma máquina, um servidor na sua empresa ou algo desse tipo, tudo bem, você pode ignorar essa etapa. Mas vamos lá, vamos seguir agora com a instalação. Vocês vão ver que é bem simples. Então eu vou entrar aqui no servidor, né? Quando eu contratei esse servidor, ele me deu um IP público e como ele é um servidor Linux, eu vou acessar o terminal dele. Então vamos lá. Pronto, pessoal. A gente aqui vai agora acessar o servidor. Eu vou acessar através do protocolo, né, do comando SSH. Opa, copiei aqui, não veio. Então aqui eu vou SSH, o meu usuário, arroba para separar e o IP do meu servidor. Eu vou dar um Enter. Vou dar um Enter. E aí eu vou colocar a senha que também foi me fornecida. Perdão. Coloquei a senha. Pronto, pessoal. Eu gosto de ficar como um root, que é como se fosse um administrador do sistema. Vou colocar a senha novamente. E aí eu vou navegar para Home. Vou entrar dentro da pasta do meu usuário André. E aqui eu tenho uma pastinha da Evolution. Um vídeo anterior a esse eu mostrei como instalar a Evolution. A Evolution, junto com o N8N, se torna uma ferramenta poderosa. Então, eu vou criar uma pastinha mkd N8N, né? Então, vou lá. Eu gosto de dar uma permissão total, né, de execução para essa pasta. Beleza. E agora, pessoal, eu vou criar um arquivo chamado Docker Compose. Antes disso, se você não viu o vídeo do Evolution, né, a gente precisa instalar o Docker no servidor. Como é que você sabe se o seu servidor já tem um Docker? Você dá o comando Docker. Ou então Docker -version. Né? Se não tiver,
ele vai pedir para instalar. Vocês podem dar um docker.io. Outro recurso do Docker que eu preciso que vocês instalem é o Docker Compose. Então vocês vão dar o apt install docker-compose. Eu até cometi um erro, mas eu vou deixar esses comandos disponíveis para vocês no material de apoio. O comando é apt install docker.io. Existem outras maneiras de instalar o Docker, até mesmo seguindo a própria documentação, mas dessa maneira aqui eu acho a maneira mais simples de instalar. Mas é sempre bom seguir a documentação, né? Então vamos lá. Com o Docker Compose instalado, eu vou entrar novamente em 8N e vou criar um arquivo chamado Docker Compose. Eu vou utilizar o Nano, que é um editor de arquivo. Quando o arquivo não existe, né, a gente vai criar docker-compose.yaml. Beleza? Eu vou deixar esse documentozinho disponível para vocês. Vou seguir aqui, vou colar, colei. Aqui é um arquivo de Docker Compose. Eu expliquei um pouco sobre Docker no vídeo de Evolution. Mas se vocês tiverem dificuldade, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do material de apoio e um grupo que eu criei, que no grupo só tem eu e uma outra pessoa, acredito. E aí eu posso mandar áudio explicando o conceito de Docker, ou, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado para Docker, né? Então vamos lá. Eu vou dar um chmod novamente, mais x, Docker Compose. Esse comando chmod é para dar permissão dentro do Linux, né? Permissão de execução para o dono do arquivo, que no caso é root, grupo e outros, né? Então eu vou lá, chmod mais x. Vou criar outro arquivo, que é o arquivo .env. Então nano.env. Vou lá. Vou também deixar disponível esse arquivo para vocês. Basicamente, esse arquivo ele informa, né, para o container do N8N qual é o usuário e senha do post, né, tá tudo aqui, qual é o encryption, as URLs que a gente vai criar lá no DNS. Então aqui vocês vão precisar mudar tudo para o de vocês, né? Provavelmente vocês vão colocar a URL que vocês contratou. Então vamos lá, sair salvando. Vou dar um ls. Esse arquivo .env não aparece porque o ponto na frente do arquivo indica que esse arquivo é oculto. Então vou dar um chmod mais x .env. Pronto, pessoal. Com isso, uma maneira da gente subir já o projeto aqui utilizando o Docker é o comando docker-compose. Eu vou dar um up. Se eu der só um up, ele vai subir os containers e vai travar o terminal. Então eu vou dar um "-d" para ele subir o container e liberar o terminal. Pronto. No meu caso, ele foi bem rápido. Por quê? Porque eu gravei esse vídeo antes, mas eu vi que ficou sem áudio. E aí, é, eu estou regravando, né? Então, para vocês vai demorar um pouquinho, porque ele vai baixar as imagens, né? Então, ele vai demorar, acho que uns 3 minutos. Eu dou um Docker Compose PS para verificar o status do container. Então, aqui eu tenho 4 containers, né? O N8N main, que é o principal, o webhook, que eu vou explicar, o worker, o redis e o post. Então, vamos lá. Aqui já está tudo certinho, pessoal. Agora, o que a gente precisa fazer? Quando a gente contrata um DNS, né? A gente precisa criar um subdomínio apontando para esse servidor. Por quê? Porque não é legal a gente ficar acessando através de IP. A gente acaba esquecendo. Então a gente vai precisar criar lá 2 domínios. Um para o webhook e um para acessar a console do N8N. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Eu voltei aqui, então eu vou aqui em DNS. E como eu falei, eu já tinha gravado esse vídeo antes. Eu já criei essas entradas, mas eu vou mostrar para vocês. Vou procurar aqui aula. E eu tenho 2 entradas. O que são essas entradas? Eu tenho aula, aí vai se tornar. Eu só coloco aula, ele se torna aula.nawebsoluções.com.br. Aponta para o IP. Qual IP? Esse é o IP do meu servidor. Esse servidor aqui. Eu não preciso preencher a URL toda porque ele já sabe que o meu domínio é esse. E eu tenho outro do webhook, que está aqui embaixo, né? Ou em cima. Cadê o meu webhook? Aula. Perdão, deixa eu cancelar aqui.
Eu tenho aula e tenho um webhook aula. Então eu criei duas entradas apontando para o mesmo IP, pessoal. Então, vamos lá. Vocês podem estar se perguntando como é que tu chegou nessa tela, André. Depois que vocês comprar o registro de vocês, vocês podem passar a responsabilidade da administração do domínio para a Cloudflare. Vocês simplesmente vão clicar aqui, ó, adicionar um domínio, aí vocês vão colocar o nome do domínio e vai continuar. Aí ele vai passar uma instrução, ele vai dar dois registros para vocês cadastrar no registro BR e a partir de agora a administração do domínio vai ser da responsabilidade da Cloudflare. Então, como vocês podem ver, eu administro um de cliente e um meu. E aí eu simplesmente venho aqui em DNS e eu posso criar registro. Então, para quem não sabe, o registro do tipo A é quando eu aponto um, um nome para um IP, né? O registro do tipo AA é quando eu aponto um nome para um IPv6. Nesse caso, se eu coloco aqui, ó, AA vai se tornar IPv6. Aí é um conceito de rede, eu tenho CNAME, que é quando eu aponto um nome para outro nome. Mas beleza, esse aqui não é o foco do vídeo. Feito isso, pessoal, agora a gente precisa gerar um certificado digital, perdão, certificado SSL. Por quê? Quando a gente acessa, minha câmera não está legal. Quando a gente acessa a nossa URL, a gente não quer que fique aquela telinha de site não seguro. Então a gente precisa de uma empresa que garante que aquele site da gente é seguro. E a gente faz isso gerando um certificado SSL. Então eu já vou deixar para vocês. No caso, eu utilizo a Let's Encrypto. É bem famosa. Muita empresa utiliza ela, porque ela gera certificado SSL de graça. Então o que vocês vão precisar instalar vocês vão simplesmente dar esse comando aqui, né? Ele já disse que já está tudo instalado, como eu gravei anteriormente. Então, sudo apt install certbot Python 3 certbot nginx. Ou seja, eu já estou dizendo que eu vou utilizar o Let's Encryption, né? O certbot, que é o programinha da empresa, com nginx. Então, feito isso, vai demorar também um pouquinho. Vocês vão instalar, vocês vão dar um simples comando para gerar o certificado. Como são dois DNS, vocês vão dar primeiro esse comando, perdão. Lembrando que eu vou deixar disponível para vocês, né? Tudo certinho, tudo organizado. Ele não vai conseguir, o certificado foi salvo, mas não pode ser instalado. Beleza. Porque eu já tenho esse certificado salvo lá, mas o comando é certboot nginx. Aí eu coloquei o primeiro domínio, aula. Eu coloquei o meu e-mail, não gere com o meu e-mail, pelo amor de Deus. E coloquei isso aqui, que é da própria documentação do certbot, né, do Let's Encrypt. Não interativo é porque senão, se você tirar isso, ele começa a fazer pergunta. Quer isso, quer aquilo? Beleza. Aí ele disse aqui que não pode instalar, mas beleza, eu já tinha esse certificado. E ainda ele disse que não estava pronto para renovar. O segundo comando seria igual, só muda o domínio. Peraí. Só muda o domínio. Só mudou aqui o domínio, né? Beleza, pessoal. E o interessante é que essas configurações que eu vou fazer para colocar um DNS, colocar um certificado SSL, vocês podem fazer com qualquer sistema que você subir dentro do seu servidor, né? Então você tem um servidor, um sistema que você vai subir. No meu caso aqui, ele está subindo na porta 5678. Então isso aqui é um serviço web. Se eu pegar o IP e colocar essa porta, eu vou ter acesso. Então, eu vou agora colocar um nginx na frente, que ele vai receber as conexões e vai transferir para esse container. Então, agora a gente vai para a configuração do nginx. Pronto, pessoal. Quando a gente instala o nginx, quando a gente instala o probleminha do certbot, ele já instala o nginx. Para quem não sabe, o nginx é um servidor web. Aí você, André, o que é um servidor web? Então, vamos imaginar um porteiro. O Nginx vai ficar na frente do meu prédio e vai chegar as requisições. Essas requisições vai chegar com um nome, né, no cabeçalho. Ela vai chegar, opa, eu sou aula.com.br.
aula.nawebsoluções.com.br. A Nginx vai olhar o arquivo de configuração que a gente vai criar agora e vai dizer, opa, você vai para o container tal. Na verdade, ele vai mandar o IP e a porta. E aí vai abrir a página para a gente. Assim, a grosso modo seria isso. Então, se você tivesse outro container de outra aplicação, o que vai separar é o domínio que o cliente chega. Vocês vão ver agora, eu vou lá em etc, Nginx, quando a gente instala, ele já cria essa parte, sites available, e não tem nada aqui. Eu vou dar um nano. Eu gosto de organizar, porque como eu falei, eu posso ter vários projetos aqui dentro do meu, como é que eu posso dizer? Dentro do meu mesmo Nginx, né? Um exemplo, a Evolution eu estou acessando através de IP, mas eu poderia seguir esse processo para criar um DNS para minha Evolution, que é uma API de WhatsApp. Então eu vou chamar aqui de aula.nawebsoluções.com.br. Vocês podem chamar aqui do nome que vocês quiserem, pessoal. Não precisa seguir exatamente isso aqui. Eu vou colar aqui o arquivo, que eu vou deixar disponível para vocês. Mas basicamente o que, que eu faço? Eu tenho um primeiro servidorzinho aqui. Isso aqui é a definição do próprio Nginx, que eu digo, ó, fica ouvindo na porta 80. Quando a gente fala de comunicação HTTP, o padrão é 80 e 443, né? Eu digo, ó, se chegar alguém com a URL aula ou com a URL webhook aula, é, eu vou fazer um return, né? Eu vou retornar 301, que indica que é redirect, esqueci agora, um stat code do HTTP e vou só forçar para ele transformar em HTTPS, né? Aí eu pego essas variáveis, host, request URI, que é a URL que ele fez. E aqui eu estou ouvindo na 443. Aí, ou seja, eu não vou fazer redirect porque eu já estou ouvindo na 443. Aí que eu digo, ó, onde está meu certificado SSL? Está dentro de etc, Let's Encrypto, Live, aula e o fullchain.pen. Ou seja, esse certificado, tanto esse quanto esse, foi gerado com aquele comando que a gente deu lá, que na verdade ele falhou porque eu já tenho esses arquivos dentro dessa pasta. Então vocês vão copiar isso aqui, só vai mudar para o DNS de vocês. Então aqui eu sigo, é um padrão do próprio Nginx, do próprio... Esse arquivo eu peguei, eu acredito que na documentação do N8N. E aqui eu faço para webhook, ou seja, se eu fosse apontar para Evolution, eu ia mudar o DNS aqui para colocar o DNS da Evolution, ia gerar um certificado para Evolution aqui e eu só ia ter esse de cima. Porque no caso do N8N eu tenho duas URL, uma para o webhook, que é o que eu estou tratando aqui embaixo, e uma para a console, né, que a gente acessa. Então eu vou dar um Ctrl O, Ctrl X. Outro comando que ele pede é para a gente criar um link simbólico. Então eu vou também deixar disponível para vocês esse link simbólico. Ele vai criar um link simbólico para a pasta Sites Enable. É uma coisa do próprio Nginx. Então eu estou criando isso aqui. Esse aula.com.br é o nome do arquivo que eu criei. Se você criar o arquivo joão.conf, vocês colocam esse nome aqui. Então eu vou dar só um Enter. E travou, não, deu certo. Uma coisa que eu gosto de fazer para saber se está tudo ok é dar um Nginx, eu acredito que menos T. Pronto, pessoal. Ele disse que a minha sintaxe está ok, tudo certinho aqui, ó, sucesso com o Nginx. Mesmo assim, eu vou reiniciar o Nginx. init.d, Nginx restart. Pronto, pessoal. Agora chegou a hora da verdade. Eu acredito que a gente já consegue acessar o nosso N8N, digitando aula.nawebsoluções. Eu vou trazer aqui para vocês. Eu só estou carregando aqui na outra página. Ó, vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Ele já trouxe, ele já até logou, porque eu já tinha criado antes, então o container existia um volume. Mas aqui, basicamente, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou aqui, onde está meus containers, vou remover, apagar os volumes do Docker, que é onde ele guarda o banco de dados, tudo certinho. Docker Compose Down. Para a gente começar do zero. Docker volume ls. Mais uma vez, eu posso mostrar para vocês
todo o conceito do Docker. Docker, volume, RM, vou apagar esse volume, N8N post, ou seja, aqui é onde estão meus dados do post. Apaguei. Agora vou dar um Docker compose up novamente -d. Ou seja, ele vai criar o volume zerado. Era uma pasta onde guardava os dados e agora não existe mais. Então agora se eu vim aqui em aula, opa, vou esperar mais um pouco, que ele deve estar subindo ainda. Eu vou trazer para cá. E ele ainda não subiu. Será que deu bronca? Eu fiz besteira. Vamos olhar o log, docker compose ps. Vamos pegar aqui o main, docker logs para ver o que está vendo. E ele está indo. A licença aqui, ele está gerando ainda. Ele não está pronto. Quando ele está pronto, ó, ele mostra aqui. Ó. Agora está acessível via o DNS, né? Então eu vou novamente aqui e dar um Ctrl E. Ó, pessoal, ele vai aparecer para vocês assim, para vocês criar o seu primeiro usuário. Então eu vou colocar aqui tudo certinho, vou colocar uma senha e vamos lá. Pronto, pessoal, aqui eu vou pular, comecei no 8N, é só de teste mesmo. Vou pular. E aí a gente tem nosso próprio 8N. E uma coisa legal que eu mostrei para vocês. Eu vou aqui criar um primeiro fluxo para vocês entenderem como funciona o N8N. Então, eu vou criar um trigger manual, ou seja, ele segue o conceito de nó. Trigger manual quer dizer que esse fluxo vai ser acionado manualmente. E como a gente subiu uma Evolution, que é uma API de WhatsApp, a comunicação é via API. Então, ele tem um nó chamado HTTP Request. Então, eu já liguei esse nó com esse aqui. E agora que legal. É, eu vou abrir só um projetinho aqui que eu tenho rapidamente. Que aqui é na hora. Aula, Visual Code. E vou começar a preencher as minhas informações aqui da Evolution. Então, eu vou dizer qual é o tipo de requisição. É um post. Eu vou enviar uma mensagem pelo N8N. Qual é a URL? A URL é essa aqui. No vídeo de Evolution, vou até consertar isso aqui. Aqui é o IP da minha Evolution, a porta da minha Evolution e aqui é o endpoint. Mensagem, send texto, qual é o WhatsApp que está conectado lá? Eu criei uma instância lá chamada aula. Beleza? Ele vai enviar reader, no reader eu vou passar a autenticação, API key. Só lembrando, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente sobe uma Evolution, eu vou aqui, eu vou clicar aqui, barra manage. Eu criei uma instância chamada aula, né? Eu conectei o meu WhatsApp pessoal aqui, está até aparecendo o número. Aí aqui, ó, eu tenho um token, ou seja, para eu usar esse WhatsApp com código, eu preciso de uma autorização. Então eu tenho um token aqui. Então aqui eu vou passar o token. Esse token tem que ser passado dentro do header. Então eu vou colocar, perdão, ele nem copiou. Eu vou colocar o token aqui. E vai enviar um body é um corpo. Isso aqui é uma requisição HTTP. Uma requisição HTTP ela tem o cabeçalho, que é o header, e tem o corpo e tem a URL que a gente passou aqui em cima. Então aqui eu vou colocar a primeira questão do corpo. Vou colocar aqui um number. Mas André, onde que tu pegou isso? Eu peguei da própria documentação da Evolution. Como enviar a mensagem através de HTTP request, né? E vou colocar um número. Vou colocar o meu número aqui. É um número que eu tenho. E aí vou colocar outra coisa, que é o texto. Qual é o texto que tu vai enviar? E aí, olá, deu certo, aula N8N. E pronto, pessoal. Vou clicar aqui fora. Então, se eu tenho aqui uma execução, quando eu executar, provavelmente ele vai tá trabalhando e finalizou. Provavelmente, pessoal, eu tenho um sistema aqui de atendimento WhatsApp, eu vou me conectar lá e vou ver se chegou essa mensagem.
Então vem aqui, ó, em fila. E provavelmente eu tenho um boot rodando aqui. Olá, deu certo, aula N8N. Então, pessoal, aqui no N8N a gente criou o nosso primeiro fluxo, que ele tem esse nome, primeiro fluxo. Mas aí eu posso ter vários fluxos. Eu posso deixar ele em produção, quando eu clico aqui para ligar ele. Ele está dizendo que não vai deixar, né? Porque é manual, então ele não fica. Mas eu vou, antes de finalizar, eu vou explicar uma coisa rapidinho para vocês. Um exemplo. Digamos que vocês têm aqui uma planilha, então ele dá acesso a planilha, o que é Excel, uma planilha com vários nomes de pessoas e vários números. Então vocês todo dia querem mandar uma mensagem para aquela pessoa. Então vocês podem aqui, ó, schedule, ou seja, esse fluxo vai ser ativado a partir de um schedule. Então vou conectar aqui e vou configurar o schedule. Ou seja, não, eu não quero dia, eu quero a cada segundos. Ou seja, envia uma mensagem para mim a cada 5 segundos, então eu vou clicar fora. Ou seja, agora quando eu botar esse fluxo em produção aqui, ó, ativo, eu vou receber uma mensagem a cada 30 segundos. Então, ó, tá em produção, se eu vier, ó, já chegou, ó, chegando. Porque eu tenho um fluxo, vai chegar outro. Aí, ó, já chegou. Então, veja o poder do N8N junto com a Evolution API. Então é uma ferramenta no code para quem não tem tanta experiência e é uma ferramenta fantástica. Vocês dão para fazer fluxo, a gente vai fazer agente de AI, vocês podem deixar sugestão também. E é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, no próximo vídeo, eu vou dar os primeiros passos com o N8N. Eu vou criar algum cenário da minha cabeça que vocês já consigam ganhar dinheiro com o N8N. E aí a gente vai fazer aqui junto. Ou se vocês tiverem ideia, também traz para mim, que vai servir para eu fazer vídeo, né? Então é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau.